A gente não pode perder de vista que um dos papéis essenciais da escola é ampliar o repertório cultural do aluno, né? Então isso a gente tem sempre que levar em consideração. E a gente tem que acreditar também que o aluno tem potencial, né? Tem muito potencial para aprender muitas coisas. Então se a gente cobra do aluno só o mínimo, ele provavelmente vai também nos dar o mínimo. E muitas vezes vai se desinteressar. E não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer, né? A gente precisa estimular, a gente precisa desafiar, né? A gente precisa partir dos conhecimentos prévios desses estudantes para fazê-los avançar, para fazê-los refletir. Os livros hoje em dia, como regra, é um montão de amontoado, de muita coisa escrita, você tem que suavizar aquilo. Não é de hoje que Jair Bolsonaro ameaça o país com sua guerra cultural. Guerra cultural que não é nem dele, isso é coisa do Olavo de Carvalho. No caso dos livros didáticos, essa guerra cultural começou a funcionar antes mesmo do Bolsonaro efetivamente ser eleito, em 2018. Isso só na base da ameaça. Foi na reta final da eleição de 2018. Um movimento atípico foi percebido em 4 grandes editoras de livros escolares no país. Autores da área de história, conceituados e com longa carreira na educação, pediam modificações de última hora nas obras que entrariam na triagem do PNLD. O PNLD é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Se acostume com essa sigla, porque a gente vai ter que lidar com isso. Os pedidos incluíam substituir a palavra ditadura por regime e golpe de 64 por movimento. Tudo isso muito diferente do que é recomendado pelas próprias diretrizes oficiais, inclusive que citam ditadura civil-militar. Conforme noticiou o jornal É o País. Os próprios autores, antecipando o posicionamento ideológico do governo Bolsonaro, prestes a ser eleito, optaram pela autocensura para não perder espaço potencial num mercado milionário. Num ambiente instável e autoritário, às vezes basta uma bravata para fazer o serviço. Houve quem tenha começado a suavizar as coisas, muito antes do presidente de fato ter condições para impor o que quer que fosse. Não dá para dizer que a previsão não estava correta. Já no início de 2019, Jair Bolsonaro estava apenas no 2º dia de mandato, quando tentou mudar o edital para aquisição de livros didáticos daquele ano. No novo texto, passaram a ser permitidas propagandas e também foram liberados os erros de revisão e impressão. Embora seja bastante difícil conceber que fichas ele queria ganhar com isso. Antes, esses sempre haviam sido critérios desclassificatórios. O mais grave, de qualquer forma, é que esse novo edital ele deixava de exigir para os livros o embasamento bibliográfico. Isso abria espaço para que fossem inseridos conteúdos meio inventados, sem base em nenhuma pesquisa. O fato é que o governo voltou atrás poucos dias depois, mas essa foi uma primeira tentativa de meter o pé na porta. De lá para cá, você deve imaginar, a coisa não melhorou nada. Então esse livro, nesse ano, ainda vai alguns. A gente já deu uma limpada, a gente já deu uma boa limpada. Já saiu muita porcaria. Mas ainda vai alguns que a gente não gosta. Que de bom nisso aí. A molecada que, garotada, vai fazer o Enem desse ano. Tem que saber que tem que estudar. É física, Esquece. química, matemática, biologia, história. Acabou a bagulho. Por aí. Tem que estudar o que Né? tem que estudar. Ficar inventando e loucurando o que pode Não. cair. O mercado de livros didáticos no Brasil é gigantesco e é bilionário. Em 2019, o governo federal adquiriu e distribuiu mais de 126 milhões de obras, de 25 editoras diferentes. Ao todo, foram investidos 1,1 bilhão de reais só nessa aquisição. Esses livros devem chegar nas mãos de 35 milhões de alunos em 147 mil escolas diferentes. O negócio é tão grande que algumas editoras podem investir até 1,5 milhão de reais para fazer uma única coleção e disputar o edital do MEC. E as maiores editoras chegam a apresentar 20 dessas coleções aí que podem chegar a custar 1,5 milhão para elaborar em um único ano.
São essas vendas de livros escolares para o governo que ainda tentam equilibrar a balança do mercado editorial brasileiro. É porque, como um todo, o mercado de livros no Brasil encolheu 25% de 2006 para 2018. Só que a participação das compras governamentais subiu, de 21% para 28%. O PNLD corresponde por quase todas essas aquisições. Ou seja, sozinho, o plano corresponde a quase 30% do mercado editorial. É o segundo maior programa desse gênero no mundo, perdendo apenas para o seu equivalente chinês. E olha, os livros têm bastante coisa escrita mesmo. É para isso que eles servem. Sem o livro seria impossível, porque o livro ele traz o suporte, né? Ele enriquece as aulas e nos possibilita fazer um trabalho mais dinâmico, mais agradável para o aluno. Na China, o governo centraliza todo o processo e inclusive faz a escolha dos livros que vão ser utilizados em sala. No Brasil, o programa funciona muitas prateleiras de democracia acima. O processo todo é complexo, mas também organizado. O PNLD surgiu em 1985 e foi constantemente aperfeiçoado a partir daí. A cada ano, as editoras elaboram as propostas delas de material didático para determinadas etapas escolares. Aí, depois disso, os livros são avaliados por uma comissão composta por especialistas em cada área da educação. Só que não são eles, no entanto, que escolhem os livros que vão para as escolas. Esses especialistas elaboram resenhas das obras que passaram pelo crivo técnico estabelecido pela BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. E um dos critérios usados pela BNCC, por exemplo, é o respeito à diversidade. Essas resenhas, feitas pelos especialistas, passam a compor o guia do livro didático, que depois é disponibilizado na internet. Aí, a partir desse guia, os professores de cada escola do país, eles escolhem os livros que melhor se adequam à sua realidade de ensino e solicitam a compra, que é feita pelo governo federal. Nós chamamos a responsabilidade também ao professor, que ele seja convocado no momento da escolha, porque é ele que efetivamente vai utilizar esse material, né, na ponta no ano seguinte. Aí é que está o pulo do gato. Não existe só um material didático padronizado para todo o país, para toda uma região, nem mesmo para todo um município. O processo de escolha, assim como liberdade, permite que se respeitem diferentes métodos pedagógicos, características regionais e também das comunidades. Funciona. É muito difícil chamar um processo tão aberto de doutrinação, como gosta de fazer o presidente. Até porque, até onde me consta, a doutrinação exige a padronização de dispositivos. O que, obviamente, não é o caso aqui. Em setembro de 2019, uma audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado discutiu o projeto de lei 5.695 de 2019, projeto de autoria do senador Isalci Lucas, que é do PSDB do Distrito Federal. O texto transferia integralmente para estados e municípios os recursos do salário educação. Segundo o parlamentar, essa seria a única maneira de driblar o teto de gastos e aumentar os recursos destinados à educação. O problema é que é justamente uma parte desse dinheiro que financia programas como o PNLD, do governo federal. Se o projeto fosse aprovado, ele morreria à míngua. O senador podia não ter muita ideia do que estava fazendo, mas felizmente era maleável. Tendo em vista o prazo que eu acho exíguo para aprovar e a contrariedade do próprio Ministério da Educação, não sou eu aqui que vou querer mudar um negócio que o próprio MEC é contrário. Então, com certeza, amanhã mesmo mando retirar da pauta, a gente não vota esse projeto amanhã. Uma outra proposta que ainda tramita na Câmara, a PEC do Pacto Federativo, é bem mais ampla, mas pode acabar tendo o mesmo resultado no caso do PNLD. O programa pode acabar. E esses são só 2 exemplos que mostram que, apesar de funcional, o PNLD é frágil e está sujeito a ventos, tempestades. A gente já disse que esse é um mercado bilionário, né? Agora, no começo de 2020,
Pouco depois do presidente reclamar que os livros tinham muita coisa escrita, o jornal O Globo avisou que o grupo Eu Escolhi Esperar está preparando materiais didáticos para as escolas do país. Eles vão se aproximar daquela grana toda lá. O grupo é ligado à ministra Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ambos defendem a abstinência sexual como forma de prevenir a gravidez na adolescência, o que não tem a mínima chance de funcionar. E ainda tem lá o super-ministro da Economia, o Paulo Guedes. Ele já foi um grande investidor da educação privada. Ele era sócio da Bozano Investimentos, até pouquinho depois aí da eleição de 2018. Ali, o Guedes investiu pesado em grupos de escolas, universidades e, adivinha só, hein? Editoras de livros didáticos. Surpresa! Agora, eles vão ter uma boa oportunidade para ganhar dinheiro. Os livros hoje em dia, como regra, é um montão de amontoado, de muita coisa escrita, você tem que suavizar aquilo. Dia desses, a gente lançou esse livro aqui, Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. I understood that reference. Esse livro compila, desmente e explica de onde saíram as teorias conspiratórias que hoje definem os rumos das políticas públicas do Brasil. Uma breve olhada no índice pode te ajudar a compreender melhor do que se trata. Tem um capítulo para explicar que essa conversa aí de marxismo cultural nasceu justamente na Alemanha nazista. Tem um outro para explicar que vacinas são seguras. E assim por diante até chegar nas conspirações envolvendo o educador Paulo Freire. O nosso livro está disponível em várias livrarias. Se você se interessou, tem os links para compra aí na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhada, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Dessa vez, o roteiro ficou por conta do Sandoval e a edição é do Danilo. É o Meteoro se transformando naquele coletivo que ele nasceu para ser. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa, ouve o nosso podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Fabrício e da Lari. Eles que completam 1 ano de casados no próximo dia 26 desse mês de janeiro. Depois, o dia 1º de fevereiro também é importante, porque é quando vai fazer 10 anos que eles se conheceram, e é em função dessas datas que o Fabrício manda uma mensagem para Lari. Diz ele: Minha florzinha mais que querida, mais que amada esposa, te admiro tanto desde que somos grandes amigos. Veio o tempo de despertar e florear o nosso amor puro para nossa surpresa. Nossa, quantos caminhos traçamos em 10 anos, inclusive um encontro tão incrível juntos ao homem mais simples e à mulher mais sábia. É nóis! E tenho orgulho de ser seu amado e estar lado a lado com você na eternidade de nossas vidas. Felizes bodas de papel e bodas de estanho a nós, com vários beijos apaixonados. Obrigado, gente! Tchau!